Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica, lembrando a todos vocês que dicas, críticas, elogios ao programa, programapolemica@gmail.com. E se você quiser assistir todas as entrevistas passadas, inclusive a que nós estamos apresentando agora, youtube.com/programa polêmica. Estamos aqui com o Wilson Diniz e dando sequência, Wilson, antes de entrarmos em outros temas de suma importância, como a passagem real, a questão da situação vexatória de Campos no IDEB, eu queria complementar uma pergunta a você, você que é economista, eu tenho certeza que vai apresentar para a gente uma posição bem clara disso. Campos vive um momento também de terceirizações de serviço e eu costumo pensar no Diário Oficial alguns exemplos para que a gente possa entender se isso é caro, se isso é barato, qual é o custo-benefício disso. Eu sempre cito o exemplo de uma publicação que já ocorreu há mais tempo, mas esse contrato com certeza ainda está em vigor, que é o aluguel de retroprojetor. Se eu estiver enganado, aí a prefeitura paga uns 75 mil por mês para aluguel de retroprojetor. E com certeza comprar um vai sair muito mais barato do que pagar esse aluguel. Estou tirando esse exemplo para te fazer a seguinte pergunta. Nessa questão de contenção de despesas, de preocupação com a economia, por que as prefeituras continuam ainda com essa política do aluguel, essa política da contratação temporária e não resgata novamente o seu patrimônio próprio, ter carros, ter retroprojetores, ter a sua estrutura? Isso aí não geraria também uma grande economia para os municípios? Veja, Cláudio, quando você parte para a equalização em um momento de crise das contas públicas, você vai no pool de contratos que você tem dentro da área de administração, dentro da conta de administração, e faz um processo seletivo, criterioso. Por exemplo, se aqui tivesse um economista, vamos supor, especialista, sem vínculo, independente do poder supremo de quem comanda a prefeitura, diz o seguinte: a primeira coisa que vamos fazer como economia, nós sabemos que tem 620 milhões na despesa de administração em 2013. Precisamos de fazer um corte parecido com o que foi feito em 2009, que caiu 37%. Você pega todos esses contratos de terceirização e você solta um decreto, uma norma, cortando em 15% unilateralmente com todos eles. Você já elimina praticamente gorduras com hipótese que tenha superfaturamento, perfeito, tenha comissões ou não, e você corta. A partir daí você chama cada fornecedor para negociação. E você também parte para um processo seletivo. Vamos supor, não é só retroprojetor. Vamos admitir terceirização de mão de obra para hospitais, terceirização vamos supor, carros para o secretário. Você imagina 533 gratificados, você imagina quantos carros deve ter na prefeitura de Campos. Vi aí em algum site, alguma informação na internet, que o valor do contrato da parte de aluguel de automóveis é um valor significativo. Como também de uma empresa que fornece combustível, de Uberlândia. Trivale. Eu não sei o nome. Trivale Administração. Também eu mandei que é a mesma do cheque cidadão. Que é a mesma do cheque cidadão, que emite cartão, não é isso? Então eu tenho essas informações, eu mandei pesquisar essas informações para ter precisão, para ver. Só aí você tem uma grande economia. E outra coisa, você poderia substituir os transportes, quem quiser trabalhar no governo, que use o seu carro. Ou se o governador quiser o prefeito quiser dar algum benefício, contrate vans, leve eles em casa. Então você tem um sistema. Também contrato de ambulâncias. Cada caso é um caso, não é o Alguns até uma necessidade, mas o contexto dá para se cortar. Você pega o bolo e diz o seguinte: primeiro você faz um corte vertical, depois faz um processo seletivo de análise de cada contrato. E não precisa perguntar ao secretário. Você tem que ter um secretário de Fazenda com autonomia no processo de decisão. Wilson, agora vamos passar para a questão do IDEB. O IDEB de Campos, hoje nós temos 92 municípios, Campos se encontra na penúltima colocação. Se fosse um campeonato brasileiro, nós estaríamos na zona de rebaixamento do campeonato. E isso já vem há muito tempo, não é de agora. Rosinha já está aí com quase 8 anos de governo, já vai para a segunda metade do segundo mandato, e a situação continua a mesma, de subiu do último para o penúltimo. Voltando àquela questão que nós colocamos,
da necessidade de uma migração para a iniciativa privada, e a escola pública ainda é muito importante. Uma escola privada hoje você paga aqui 800, 1.000, 1.200 reais, não é qualquer cidadão que tem essa condição de fazer isso com seu filho, então a escola pública se faz necessária, só que ela, com essa colocação, ela tem com certeza futuramente gerando um déficit educacional grande. Como suprir isso dentro de uma administração pública? O que pode ser feito para a gente gerar lá na frente um material humano de qualidade que possa ser absorvido pelo mercado? Primeiro, a filosofia do governante. O governante que depende, vamos supor, se perpetuar no poder, e ele governa, de repente, a cidade como se fosse Asa Branca, a telenovela da Rede Globo de televisão, acontece o seguinte: ele não tem interesse, de forma nenhuma, dentro do ponto de vista de filosofia, de doutrina, de investir na educação, porque você gera cidadania, você gera consciência política. O conhecimento liberta, né? Exatamente, o conhecimento liberta, filosoficamente liberta. E eu resgato no Crato, um matemático, ministro de Portugal, que a esquerda bate muito dele. Ele diz: você tem que investir no aluno, você tem que ensinar o aluno, não a matéria, você tem que investir no ser humano, porque no futuro a gente sabe que ele vai ser um desempregado, quando ele chega na terceira idade, ele não tem uma vaga no mercado de trabalho. Então é preciso a questão do investimento na educação, a questão de visão humanitária, inclusive espiritual. Se você se diz religioso, você tem que saber, tem que pegar pelo menos o que Jesus pregava, ensinar. E o Estado tem essa função. A iniciativa privada não. Ela absorve essa qualidade que o ensino dá. E o Estado instrui, né? O Estado instrui. Para ele ter consciência, eu quero que ele vai pensar sobre que sistema ele quer optar. Não é perigoso deixar na mão do Estado essa função primária da instrução? Não é. Por que não é? É porque o ensino básico ele é fundamental, porque você não tem renda. Nós temos mais de 4.500 prefeituras com menos de 15 mil eleitores, eles não têm capacidade financeira. E nem o ensino primário chega ao campo, Cláudio. Acontece. O que tem que ser mudado é a política, a filosofia da questão da educação. Por exemplo, no caso de Campos aqui, eu não sei os investimentos em escola. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Escola do Ministério da Educação tem custo para a escola de uma sala, 2 salas, 3 salas e 4 salas. Uma sala custa 150. Às vezes você pode construir 2 salas, de repente, numa pequena comunidade aqui de 2.000 a 3.000 habitantes, você evita a mobilidade e você daria o ensino integral. Aqui não tem. Quando você parte para os indicadores, Cláudio, é pior ainda. O indicador do IDEB de Campos, quando eu discuti com um garotinho, com o Lindbergh, na Fundação Getúlio Vargas com isso, ele não tem explicação. Por quê? Campos recebe, Mercadante também falou, a maior quantidade de royalties do país recebeu em 2013 2 bilhões e 500 transações correntes, 2 bilhões e 300. 54% das transações correntes são por royalties. E acontece o seguinte, e falta sensibilidade, dizer por que é que eu não invisto nessas crianças. Eu fiz o cálculo, por exemplo, aqui, se eu não me engano, Campos tem 56 tinha, nos últimos levantamentos que eu fiz, alunos na rede mais ou menos 6 mil professores. Se você distribuir, um aluno daqui não tem um tablet de $100. Você vê Obama nos Estados Unidos, em Los Angeles, ele fez todo um programa de aparato para as crianças das escolas públicas americanas, trabalhando no social. Toda criança está recebendo um tablet, tem internet, sistema de banda larga, porque ele sabe, se ele não preparar aquela criança, que o Estado tem responsabilidade para ele dar tecnologia e informação, ele será um desempregado no futuro. Aqui eu peguei a conta de transporte como referência, Cláudio. Chega, doeu o coração. A conta de transporte em 2013 teve um gasto, 2012, 69 milhões para ser exato. Em 2013 está lá 52 milhões na conta de transporte, envolve todos os gastos de transporte. Peguei 2012 e fiz o cálculo. Peguei um computador da Dell de R$ 1.500, peguei pelo número de alunos, aí eu calculei que se no lugar de der a passagem a R$1, desse um computador de 1.500, que não precisa de um computador de R$1.500, você sabe que o preço hoje está lá embaixo, você daria um computador para cada família de um aluno na rede escolar em 1 ano e 3 meses, economizando dinheiro do transporte a R$1.
por isso eu digo a você, é a política venezuelana do Maduro. Aqui só não tem distribuir gasolina e não tem um bolívar como moeda. Lá na Venezuela, o povo não paga metrô, é subsídio do Estado. Está falido. Então, aqui não fale porque existe uma âncora constitucional. Mas o modelo de Campos, dentro do ponto de vista, trabalhando essas linhas de políticas sociais sem investir no cidadão e na criança, ela é totalmente errada dentro do ponto de vista de doutrina política. Essa questão do cheque cidadão, só para a gente ouvir presenciar um pouco mais a sua linha de pensamento, nós temos em Campos, por exemplo, que é um dos cartões postais da atual administração, fazer o cálculo da ida ao Farol de São Tomé. Porque a passagem, se não tivesse R$1, ela estaria 6 e pouco, ou 7 e pouco, mais ou menos por aí, ela é R$1, facilita a migração das pessoas para lá e tal. E aí eu sempre faço esse questionamento. Lógico que o projeto é importante, está ajudando a locomoção de muitas pessoas, está. Mas será que se essas pessoas tivessem aquilo que você colocou no bloco passado, uma distribuição de renda melhor, uma independência, será que futuramente essas pessoas não estariam elas mesmas se dissociando do projeto e até conseguindo comprar o seu próprio automóvel, ou seja, conseguindo uma independência de locomoção, que também é importante? E eu queria que você pensasse isso também na questão da mobilidade urbana. Campos pensa nisso? Eu acho que não. Eu acho que não, porque... Primeiro é o seguinte, Campos não é uma grande metrópole, é uma média cidade. Campos tem 480 mil habitantes, Niterói tem 490 mil, eu comparei com Niterói, 490 mil habitantes. Niterói está entre os 6, o melhor IDH do país. Tem uma outra base também de arrecadação, não depende só do royalties do petróleo. O ICS lá também é mais forte. É muito mais forte. Aí quando você pega também, compara com Caxias tem mais de 800 mil habitantes, não tem a receita de royalties do petróleo que tem aqui, e o prefeito não dá subsídio de transporte à população, tem mobilidade social, mobilidade urbana. Então não posso partir desse princípio que o Estado tem que financiar o transporte social. O que tem que gerar desenvolvimento, sim. Gerar crescimento e outras alternativas, incentiva a atração de novas empresas, não fazer com que o Estado tenha essa política de Salvador. De Messias, né? De Messias. Ela tem um fundo religioso muito forte, tem que ser pensado dessa maneira. O Estado não pode ter uma filosofia... Quando você coloca fundo religioso, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte, se você matriciar o discurso do garotinho, isso eu acompanho mesmo, vamos pegar 3 pontos. Para você fazer uma análise, um diagnóstico, você tem que ver o que o discurso do governante ele tenta propor para a sociedade como forma de retórica. Primeiro, eu acho que a retórica do garotinho é uma retórica sofista. Dos gregos, dos professores gregos do passado, que para cada tema gera-se uma polêmica, não tem organicidade, de uma filosofia organizada, porque ele pensa nele, ele não pensa na população como um todo, dentro do ponto de vista, dentro dos conceitos da filosofia. Sendo assim, quando eu matriciei as frases dele, garotinho apresenta umas coisas bem interessantes, porque eu fiz um diagnóstico para a empresa sobre o perfil do discurso de alguns políticos, que é o que eu também faço. Ele disse o seguinte: perdi o meu pai muito cedo. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Não, essa eu não te ouvi. Eu perdi mas eu sei. Campos seria o Coeto do Brasil, se fosse um país. Isso está registrado. Conta a questão a história da formiguinha. Da formiguinha é perfeito, se acha com ele. Que ele disse que a formiguinha conseguiu sucesso porque era surda. Como ele não ouve ninguém, ele coloca o poder supremo e só ele decide. Joaquim Levy, perto do garotinho, não, é Delso Ned. Então, quer dizer, quando a gente analisa isso dentro da ciência política, dentro do discurso, até dentro de uma linha freudiana, a gente pega e começa a analisar, aí você identifica o processo de melancolia, de luto, de depressão exagerada em certo momento, porque o discurso revela essa forma. E o mais interessante, que eu não sei se vocês percebem, eu acho que percebem, vocês são pessoas cultas, e o programa que atinge um segmento da sociedade de Campos muito importante, o discurso de garotinho são os discursos de líderes populares. Você pega um Perón, pega um outro, de atingir a massa,
de atingir a massa, mas procurando o quê? Colar, desconstruir a imagem do possível adversário, tentando se construir. Mesmo que todo mundo identifica com os erros, mas como tem retórica, isso pega dentro do ponto de vista de mídia. Perfeito. Nós estamos aqui com o Wilson Diniz, vamos ao intervalo e já voltamos para o nosso terceiro bloco.